Joia, Leandro. Parabéns. Boa noite, professor. Parabéns. Vitória merecida. Obrigado, amigos. Obrigados. Vocês fazem parte dessa conquista, dessa vitória. Não tenho dúvida disso. Nada que o almoço no Rio Sul não faz. Boa noite, professor. Só quero saber aonde vai ser o churrasco de comemoração, hein? Lá no Rio Sul. Eu estou mais humilde, tá? Não, gente, tem que ser um churrasco no sítio com um grupo de pagode, gente. Pelo amor de Opa. Deus. Tá bom, entendeu? Nem fala que ontem a comemoração estendeu a madrugada. Foi terrível. Eita, nossa. Doidão, então. A mão no palhaço. Por aí, por aí. Márcio tá aí. Boa noite, Flávio. Márcio tá aí mostrando a camisa do Botafogo, feliz da vida porque subiu, voltou para a Série A. Sempre, sempre. Diferentemente dos nossos amigos vascaínos, né, Márcio? Infelizmente, mas faz parte. Vai caindo é assim mesmo. Vai caindo. Bom, vamos já, meus amigos. Vamos falar hoje. Na aula passada falamos sobre embargo e declaração. Eu vi aqui que muitos de vocês já entregaram o caso concreto da semana passada. Deixa eu confirmar aqui. Não, poucos, aliás, pouquíssimos. Menos de 20 entregaram o caso concreto da semana passada. Embora pode ser feito em grupo, talvez seja isso que tenha percebido, né? E hoje vamos falar sobre uma sequência da atividade da semana passada. Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre o recurso ordinário no processo do trabalho. Rapidamente, uma parte teórica importante para a gente falar dessa peça processual tão importante no direito processual ao trabalho. O recurso ordinário, ele tem previsão lá no artigo 895 da CLT, e ele é interposto no prazo de até 8 dias úteis das sentenças definitivas ou terminativas. Esse recurso, ele tem por intuito requerer a revisão de todos os fatos e provas que já tiveram objeto de apreciação neste processo trabalhista. Não admite que você junte novas provas em recurso ordinário, exceto quando se tratar de fato superveniente, ou seja, algo que aconteceu posterior ao momento oportuno que era para a juntada de tais documentos. Por exemplo, o autor na petição inicial, o réu na sua contestação, e aí então pode ser que algum documento, algum fato, ele só tenha se constituído posterior àquela data. Então, quando o fato for superveniente, é possível que você faça o quê? A juntada, ainda que em sede recursal. Mas, como regra geral, esse recurso, na verdade, ele vai ser interposto com o intuito de quê? De você revisar toda uma sentença proferida pelo órgão julgador. Ou seja, nós temos na semana passada uma sentença em que... Deixa eu verificar aqui. Vou pegar certinho. Deixa eu só silenciar o áudio aqui, que tem algum áudio dando eco. Pronto. Na semana passada, nós vimos aqui, deixa eu pegar aqui, o caso do embargo de declaração. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. E nesse caso dos embargos de declaração, havia uma sentença definitiva, né, com julgamento de mérito, onde, deixa eu ver... O juiz, então, condenou, no caso, a empresa a pagar horas extras e julgou improcedência quanto ao adicional de periculosidade. Bom, e aí houve uma contradição que foi objeto aí dos embargos de declaração que vocês redigiram da aula passada até hoje, mas quem não fez pode entregar depois, não tem problema nenhum. E aí, a aula passada foi feito um embargo de declaração, ou seja, o intuito dos embargos de declaração era o quê? Era requerer que o juízo retificasse esta contradição e, automaticamente,
com o efeito infringente, modificativo da sentença. Ok. Sendo que, no caso concreto de hoje, vamos lá. Deixa eu abrir com vocês aqui, compartilhando a tela. Fica mais fácil. Só um momentinho, compartilhar a tela. Vamos lá. Abrir agora para vocês. Pronto. No caso de hoje, percebam que parece o mesmo caso concreto. E sendo que, aqui no final, eu menciono, após a oposição dos embargos de declaração pela reclamada, vocês estavam pelo réu, reclamado, né? O juiz da 39ª Vara do Trabalho não acolheu os embargos, ou seja, a sua argumentação da contradição não foi acolhida pelo juízo da 39ª Vara do Trabalho aqui do Rio de Janeiro e foi mantida a sentença. Lembrando, como a gente viu na aula passada, que os embargos de declaração, eles interrompem o prazo processual, ou seja, ainda que você tivesse 5 dias, conforme o artigo 897A maiúsculo da CLT, para oposição dos embargos de declaração, quando houver o julgamento dos embargos, volta a contar o prazo do zero. E o prazo para você interpor o recurso ordinário é de até 8 dias úteis. Então, como a decisão aqui, eu até menciono, que foi publicada hoje, no dia 18 de novembro de 2021, o prazo recursal começa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação, ciência ou publicação. Então, amanhã, sexta-feira, dia 19 de novembro, é o primeiro dia a contar o prazo recursal, nesse caso específico, o prazo do recurso ordinário. E aí, o que vocês irão fazer neste 6º caso concreto? Um recurso ordinário desta sentença que você já anteriormente atacou via embargos de declaração e agora não mais apenas embargos, mas em recurso para uma outra instância superior e hierárquica, o Tribunal Regional do Trabalho, que irá receber e então analisar as razões do recorrente. Se nos embargos de declaração você opõe tal medida diretamente ao órgão julgador, que supostamente teve aí uma contradição no seu texto decisório, no recurso não há que se falar no mesmo órgão julgador, e sim um órgão superior hierárquico. Portanto, se a sentença foi proferida pela 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, este recurso será remetido para o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, onde ele será distribuído para uma das turmas, e essas turmas compostas por 3 desembargadores do trabalho irão proferir o chamado acórdão, que é a decisão em face da sua argumentação, das suas razões demonstradas neste recurso ordinário. Percebam que, nesse caso, 6º caso concreto, que é uma continuidade do 5º, você continua pela reclamada. Você está inconformado com a sentença, por exemplo, que manteve a condenação de horas extraordinárias. Você não ficou satisfeito, até porque mencionou anteriormente, nos próprios embargos de declaração, que houve uma contradição expressa na própria sentença do juiz, onde ele dizia que, em um momento, o empregador não havia aprovado os controles e, logo em seguida, ele entendeu que existiu intervalo conforme os controles de ponto. Ou seja, certamente aí uma contradição muito grande nesta sentença. Oi, Renan, pois não? Professor, boa noite. Só uma dúvida, por gentileza. Aí, no caso, eu vou usar, então, o meu recurso ordinário somente para atacar as horas extras, né? Nada mais. Exatamente. Vamos lá. A sentença, você está como advogado da reclamada, Renan. Então, assim, a sentença quanto ao adicional de periculosidade foi improcedente? Perfeito. Então, não precisa que você, no recurso ordinário, se manifeste sobre tal. Pelo contrário, você, no recurso ordinário, vai pedir apenas a reforma da decisão, no caso da sentença definitiva,
quanto às horas extraordinárias. O que foi improcedente, você pode deixar de, vamos dizer assim, de recorrer. Essa é a questão. Não precisa pedir que o tribunal ele ratifique a improcedência quanto ao adicional de periculosidade. Porque, na verdade, existe um princípio no direito processual chamado princípio da proibição da reformatio impégios. O que significa isso? É proibido a reforma para pior. Imagina que você faz um recurso contra as horas extras. E aí, na segunda instância, cai aqui na 8ª turma do TRT do Rio de Janeiro. Os desembargadores entendem que a periculosidade era devida. Não podem. E quem recorreu foi você. Agora, caso o reclamante, o autor da ação, tivesse recorrido, ele insatisfeito com a improcedência da periculosidade e o tribunal quisesse reformar, tudo bem. O que não pode é você requerer um recurso por conta das horas extras que você não se conforma e ainda ser punido por alguma coisa que já está improcedente. Aí é o princípio da não reforma para pior. Professor, mas aí no sentido, suponhamos que lá na Câmara, esses desembargadores eles percebam uma situação, uma matéria de ordem pública, né? Eles não podem pegar e reformar para pior. A matéria de ordem pública ela pode ser arguída a qualquer tempo, né? Sim, mas não é o caso aqui. Nesse caso é somente questões de fato da relação contratual trabalhista. E aí, boa noite, tudo bem, Plaza? Tudo bom, minha querida. E aí, nesse caso, em que eu vou impetrar o recurso ordinário, eu vou atacar apenas a questão que eu tiver em controvérsia, que no caso são as horas extras. Na verdade, questão controversa. Controversa, desculpe. Isso, perfeito, exatamente. Por exemplo, agora citou a questão de ordem pública. Imaginem que o juiz da 39ª Vara do Trabalho tenha, na sentença, reconhecido que o pagamento do salário inferior ao mínimo seria legal. O reclamante precisaria recorrer? Precisaria. Você tem que provocar o tribunal. Esse recurso não seria de ofício. Mas, ainda que ele não tivesse recorrido, se o tribunal percebesse, por exemplo, que com matéria de ordem pública, você pagar salário inferior ao mínimo, ele poderia, então, reformar? Poderia. Mas no direito do trabalho, é quase que impossível você ter aí, em segunda instância, um motivo de ordem pública. Porque a gente está falando de uma natureza contratual de direito privado. E aí tem essas questões que envolvem verbas rescisórias, os próprios adicionais de horas extras, periculosidade. Mas sim, quando for ordem pública, não é o nosso caso aqui, abriria essa margem para o tribunal reformar, ainda que você não tivesse requerido. Agora, nem sempre o tribunal ele vai procurar a ordem pública. Às vezes, ele não procura, até porque os desembargadores, quando recebem esses recursos, e aí o relator é que recebe, daquela turma do TRT, ele vai direto ao ponto. Quem está recorrendo? Quais as razões do recorrente? E assim prossegue. Plaza. Oi, diga, Márcio. Esse recurso ordinário, ele é dirigido ao tribunal, mas ele é interposto junto ao juiz de primeiro grau? Sim. Para ele enviar? Diferentemente do que o atual Código de Processo Civil já alterou, o antigo Código de Processo Civil, lá de 73, você tinha o juízo de admissibilidade do recurso no próprio órgão julgador que proferiu a decisão. E aí você tinha que fazer o recurso encaminhando para, por exemplo, uma vara civil, pedindo que o juiz da vara civil fizesse a admissibilidade e remetesse ao TJ, por exemplo. No processo de trabalho, mantém essa dinâmica do Código de Processo Civil de 73. Ainda existe a admissibilidade. O atual Código de Processo Civil, ele garante que você remeta, por exemplo, a apelação no processo civil, né, diretamente ao tribunal. Não é o órgão julgador, no caso da primeira instância, que faz essa admissibilidade. No processo de trabalho, mantém ainda essa regra. Você faz, vou fazer com vocês aqui rapidamente, esse requerimento para que o recurso ordinário
seja o que? Remetido à instância superior hierárquica, comprovando aí alguns pressupostos subjetivos e objetivos aí do recurso ordinário. Sim, eu estou perguntando porque no processo civil você faz uma petição dirigida ao juízo de primeiro grau e as suas razões você endereça ao tribunal. Por isso eu quero saber se no trabalho a gente vai fazer a mesma coisa. Uma petição dirigida ao juiz da vara de trabalho e as razões endereçadas ao tribunal. Ou se a gente vai fazer direto para o tribunal, entendeu? Minha dúvida é essa. Não, exatamente. Você faz para o juiz do trabalho, no caso aí, a 39ª Vara de Trabalho do Rio de Janeiro, e, além disso, esse juiz, ele vai, na verdade, fazer o quê? O juízo de admissibilidade. Ou seja, ele tem mais poder, atualmente, de admissibilidade do que o próprio juiz do processo civil, que não pode, por exemplo, denegar seguimento ao recurso de apelação. Cabe ao tribunal fazer a admissibilidade. No processo de trabalho, não. Estou aqui abrindo aqui um modelinho para a gente fazer rapidamente aqui em conjunto. Então, o juiz de primeira instância do Tribunal do Trabalho pode vetar o recurso ao Tribunal Superior? Pode. Entendi. Deixa eu pegar aqui. Fazer rapidamente o modelinho aqui. Professor, você vai colocar modelo como dos outros? Sempre, com certeza. Sempre vamos fazer isso. Obrigado, professor. Nada. Deixa eu compartilhar com vocês minha tela aqui. Vou fazer em conjunto. Tirar essa tela, vou colocar outra agora. Bom, percebam, o início da petição, o endereçamento, nós já temos, né, porque fizemos o embargo de declaração na aula passada. Número do processo, aqui, quem é a parte recorrente, que no caso antes era a parte embargante, respeitosamente, trecho assim, vamos dizer, receita de bolo, recurso ordinário, só que eu não boto mais conforme fundamentos abaixo. O que eu vou colocar aqui? Na verdade, eu vou colocar que, nesse momento, eu estou apresentando os pressupostos subjetivos e objetivos do direito processual ao trabalho no que tange a recurso. Quais são os pressupostos subjetivos? Parte tem que ser legítima, tem que ter legitimidade do direito de recorrer, a parte reclamada, obviamente o tem. O prazo de até 8 dias úteis, que é objetivo, não subjetivo. Tem que ter o interesse em recorrer. Mas como assim interesse em recorrer? Olha, se a sentença foi totalmente favorável, não tem por que eu recorrer. Mas nesse caso, a sentença foi parcialmente o quê? Desfavorável. E temos aí as questões específicas do recurso ordinário que assustam, muitas das vezes, até os advogados e partes processuais. Nós temos o pagamento das custas processuais por parte da reclamada, que são em 2% do valor da causa. Nós temos ainda o valor do depósito recursal, que eu vou verificar aqui rapidamente, eu vou atualizar, que atualiza sempre em agosto. Oi, Renan. Ô, professor, tem uma coisa que eu sempre me pego, assim, aqui, por exemplo, no meu recurso ordinário, eu preciso fazer síntese do processo ou só faço a síntese da decisão anteriormente embargada? Olha, eu confesso a você que eu gosto de fazer essa síntese sim, tá? É interessante. Só que não é esse momento ainda, Renan. Daqui a pouquinho, quando a gente entrar nas razões do recurso ao tribunal, eu vou voltar nesse assunto com você. Beleza? Me dá só aguarda um minutinho e vamos chegar lá. Bom, estou aqui exatamente com a página do tribunal aberta. Pra você ter uma noção, o recurso ordinário, além de 2% do valor da causa, a título de custas, nós temos ainda o depósito recursal. Hoje, atualizado desde agosto de 2021,
no valor de R$ 10.986,80. Percebam, é um depósito recursal, não é pagamento de custas, é um depósito como garantia. O que significa isso? Vamos imaginar que você, enquanto recorrente, você consiga no seu recurso ordinário reverter essa sentença para improcedência total, até porque periculosidade já foi improcedente. Você quer que seja improcedente o quê? As horas extras. Você depositou R$ 10.986,80. Vou até mencionar aqui no nosso texto. Se você tiver êxito no recurso ordinário e, após o trânsito em julgado deste processo, esse valor do depósito recursal, mais uma vez, R$ 10.986,80, ele será devolvido para o recorrente, através do quê? De um alvará, o que é um depósito. Ele fica depositado numa conta vinculada ao juízo do trabalho, no caso, a 39ª Vara do Trabalho, que pode ser feito tanto pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal. Aí vamos lá. Fazer aqui, para tanto, segue juntados os comprovantes de pagamento das custas processuais bem como ainda a juntada da guia de depósito recursal. O que significa isso? Eu preciso, nesta petição, que é endereçada ao juízo da Vara do Trabalho que proferiu a sentença, demonstrar que eu estou juntando as custas processuais quitadas e a juntada da guia de depósito recursal. Vou colocar aqui no valor para vocês. Esse valor é invariável para qualquer que seja o valor da causa. Na verdade, ele é o teto. Por exemplo, se o valor da causa estiver lá em R$5.000, depósito recursal será 5.000. Se estiver em 1 milhão, será 10.896. Isso é o teto. Entendi. Se o valor for inferior, como é um depósito recursal, tem como natureza a garantia. Por que garantia? Imagine que o seu recurso ordinário não tenha êxito e a segunda instância, o TRT, a 8ª turma, mantenha essa sentença, mesmo após a interposição do seu recurso. Com o trânsito em julgado, esse valor já depositado judicialmente, ele vai ser o quê? Através de alvará expedido para o autor da ação. Ah, mas se a sentença for de 20.000, ótimo. A execução dessa sentença, ela continua com a diferença. Esse valor aqui, já depositado, será o quê? Compensado na sentença. Se você já depositou esse valor, você precisa pagar só a diferença. Agora, se você teve êxito e foi em procedência da ação, o juiz do trabalho irá expedir um alvará para você levantar esse valor junto a ou ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal. Entendi. Vamos lá. Plaza? Oi, diga. Só saindo um pouquinho aí do tema, mas só por curiosidade aqui. No caso, hora extra, quando vai cobrar hora extra, ele tem que respeitar a prescrição, né? De 5 anos para trás. Você não pode cobrar desde o início que você começou a trabalhar, não, né? Não. No processo de trabalho, existem 2 prescrições. Está lá no artigo 11 da CLT. A prescrição bienal, que é a prescrição de 2 anos para você ajuizar a demanda trabalhista, e a prescrição quinquenal, que é você somente poderá requerer em juízo os últimos 5 anos, quando você distribui a ação. Beleza. Passou isso, infelizmente, Márcio, você não poderá mais reivindicar. Valeu.
É sempre bom mencionar, ressalta-se ainda que o recurso foi interposto no prazo de 8 dias úteis. O que significa isso? Muitas vezes acontece, por exemplo, olha só, temos um feriado aí, recente. Imagine, por exemplo, se esta sentença tivesse sido publicada na quinta-feira passada, dia 11. Sexta-feira era o primeiro dia. Segunda foi recesso forense. Terça, aliás, segundo feriado, perdão, proclamação da República. Sábado, domingo e segunda não seriam contabilizados. E vou mais além, olha só. O dia 20, embora dia 20 é sábado, esquece. 20 de novembro é feriado, mas cai no sábado. Falando besteira. Mas imagina se o dia 20 também caísse o dia da semana. Era mais um dia de suspensão da contagem do prazo processual, nesse caso aí, do prazo recursal. Ou seja, dia 18, vamos botar semana que vem, é dia 25, não é isso? Isso. Só para título de lembrança mesmo. Pronto. Isso aqui... Deixa eu voltar aqui, que ficou feio. Pronto. Aqui nós temos a chamada folha de rosto do recurso ordinário. Folha de rosto ou a petição anterior às razões recursais. Essa petição é tão somente requerida ao juízo que proferiu esta sentença que vocês estão recorrendo. Ou seja, percebam que aqui não há que se falar porque o recurso é cabível por conta disso, porque o recurso, na verdade, pretende reformar a sentença que estava contraditória. Não. Nesse momento, nós estamos apenas comprovando o quê? Os pressupostos subjetivos e objetivos. Mais nada do que isso. Já na segunda folha, e aí é que entra, de fato, nosso recurso propriamente dito, e aí nós vamos caminhar ao tribunal. Bom, em pronome de tratamento, egrégio Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Está aqui, primeira região. Temos já quem é o recorrente, recorrido, e número do processo. Vamos lá, deixa eu pegar uma colinha aqui rapidamente. Recorrente, deixa eu ver qual é o nome aqui. Gás do Brasil S.A. Eu sei que parece chato, mas não tem jeito. Recorrido, como é que é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui.
Everaldo Santos. Bom, o que significa isso? Estou apenas encaminhando aqui esse requerimento para o tribunal, que é o tribunal que irá receber o recurso ordinário, não é isso? E agora nós temos aqui a demonstração de quem é o recorrente, quem é o recorrido e o número do processo que está vinculado a este processo. Bom, o que nós vamos fazer nesse momento? Vamos agora já falar com o tribunal. Essa é a grande questão. E aí, mais uma vez, um outro pronome de tratamento, olhando o tribunal. E aí, agora entra aquela fala que o Renan já antecipou. O que seria? Uma breve, é importante isso, breve síntese da demanda. Ou seja, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma demonstração para o juízo, nesse caso, para a turma do tribunal que receber, que a gente não sabe qual é ainda, não podemos ainda mencionar qual das turmas receberá, ou seja, redigir o histórico breve do processo. Ou seja, que o autor ingressou com a ação requerendo adicional de periculosidade, adicional de horas extras, e durante a instrução processual houve aquela sentença, que inclusive está sendo objeto desse recurso, e até o desfecho, que foi aquela sentença contraditória. Ponto. Agora vem a parte mais importante. Razões do recorrente. É nesse momento que vocês irão, no recurso, demonstrar o porquê vocês entendem que aquela sentença precisa e deve ser reformada, modificada. Obviamente, a modificação para a improcedência da ação. Então, nesse momento, explicar os motivos que faz a sentença deverá ser formada para improcedência total da ação. Lembrando, apenas, e aí mais uma vez agradeço ao Renan, ou desculpa outra pessoa que me mencionou, não sei, agora eu me perdi, apenas fundamentar pela reforma do pedido que foi julgado procedente. Ou seja, aqui. Ou seja, as horas extras intrajornadas, que foram aquelas em que o juiz da 39ª Vara do Trabalho julgou a procedência da ação parcial, mas condenando a empresa ao pagamento de 1 hora extra diária por conta de, supostamente, a empresa não ter permitido aquele intervalo diário para refeição ou descanso. E é aqui que vocês vão explicar. Claro, Rodrigo, mas a explicação que eu vou dar no recurso é a mesma que eu usei nos embargos de declaração? Sim. Por que não? A gente está falando de embargo... Como é que tem um áudio aberto? Pronto. A gente, na verdade, já questionou isso anteriormente nos embargos, mas o juiz ignorou. O juiz, sinceramente, ele não se mostrou receptivo à minha argumentação daquela contradição apontada na própria sentença daquele juízo. E agora, então, uma vez que o próprio juiz ele se recusa a observar uma contradição proferida no seu próprio julgamento, conforme vocês vão mais uma vez mencionar, é importante também
copiar e colar aquele julgamento, vocês vão o quê? Fundamentar agora para uma outra instância, são outros juízes, nesse momento chamados desembargadores, que irão analisar todos os fatos e provas para, de alguma forma, tentar modificar essa sentença. Oi, Renan. Professor, ou seja, eu não posso inovar sob pena de supressão de instância. É basicamente manter o que eu havia falado anteriormente. Na verdade, no direito processual, a gente costuma falar da preclusão lógica. O que é preclusão lógica? Você não pode alterar a logicidade dos argumentos que você iniciou no direito processual, tanto do civil quanto do trabalho. O penal é diferente. O penal permite que você mude até a tese de defesa. Mas no processo civil, por exemplo, imagine que você, nos embargos de declaração, alegou a omissão do juiz, que o juiz deixou de analisar os documentos da empresa. Não foi o caso. Ele analisou, mas ele entrou em contradição. E agora você mude da omissão para a contradição. Não pode. Porque aí existe a preclusão lógica. Os seus atos processuais praticados devem atender uma lógica. Você não pode mudar de argumento. Tem que iniciar o argumento e, até o fim do processo, caminhar com este mesmo argumento. Opa, pois não, que levantou a mão, que eu não estou vendo aqui. Professor, foi o Cristiano. Mas essa preclusão lógica é motivada pela gente ou o juiz reconhece isso de primeira? O que vai acontecer, Cristiano? Imagine que nesse recurso você mude seu argumento. Todo recurso, ele também oferece à parte recorrida as contrarrazões. Lembram disso? Em processo de trabalho, no período passado. Se você recorre, eu, como parte recorrida, eu sou intimado para me manifestar em contrarrazões ao seu recurso. Então, nas minhas contrarrazões, eu posso alegar que a sua argumentação não deve ser considerada porque ela acabou desconstruindo uma lógica que você anteriormente utilizou. Por isso é importante a contrarrazão. Beleza, então eu tenho que motivar, né? Isso. Assim, não quer dizer que o juízo não possa perceber. Mas quando você tem as contrarrazões, é o momento, é a oportunidade que você, como recorrido, tem de apontar uma eventual falha desse recurso quanto à sua argumentação. Beleza, obrigado. Fazendo aqui o finalzinho, só o nosso desfecho. Bom, perceba aqui que o final, estou só concluindo aqui. Perceba aqui, nas razões recorrentes, que é a parte importante do nosso recurso. Vai explicar os motivos pelos quais você está com esse recurso ordinário, requerendo, a improcedência total da ação por este recurso ordinário, que é
o caminho adequado, é o instrumento necessário para você modificar uma sentença definitiva, uma sentença de mérito. Após você fundamentar, aliás, você deverá apenas fundamentar a reforma do pedido que foi julgado procedente das horas extras. Não há que se falar mais na questão que envolve a periculosidade, que você já teve êxito quando o juiz entendeu como improcedente. Mencionar o trecho da sentença que vocês atacaram anteriormente pelos embargos. Mas de novo, Rodrigo, de novo, não pensem que o órgão julgador, nesse caso, a segunda instância, vai abrir teu embargo de declaração para ler o que você fez. Mais uma vez menciono aqui que a própria sentença foi o quê? Contraditória, que na própria sentença informa que a prova juntada pelo empregador, pela reclamada, recorrente, ela apresentava um controle de frequência, um controle de ponto, o qual havia sim um intervalo intrajornada diário, portanto merece ser reformada essa sentença para improcedência, não faz jus essa sentença, uma vez que foi comprovado lá na própria contestação da empresa, na fase cognitiva do processo de trabalho, que houve de fato a concessão pelo empregador, no intervalo para alimentação, para descanso, enfim, tem que explicar. Esse é o momento para você explicar e dizer ao tribunal: esta decisão, aliás, esta sentença definitiva tem que ser reformada. Ponto. E no final, meramente, requerer a reforma com acolhimento das razões que você utilizou nesse recurso ordinário para o quê? Para a improcedência dos pedidos. E no final, nada de pé de deferimento, é nesses termos, local, data e assinatura do advogado, porque você já pediu aqui. Qual o seu pedido? Reforma da sentença. Reforma de que forma? Para improcedência dos pedidos. Vamos lá. Quem quer se manifestar, por favor? Professor, qual que é a data de entrega? Olha, eu sempre coloco a semana seguinte, mas lembrando, a gente está com a nossa avaliação marcada, salvo me engano, é para a primeira semana de dezembro. Então nós temos ainda a aula da semana que vem, do dia 25. Inclusive, deixa eu ver aqui o calendário, para não me perder. Salvo me engano, o calendário de provas de vocês, deixa eu ver aqui, P2. Estou abrindo aqui. Turma 8N. É dia 9. Dia 8. Nossa... não, desculpa. Dia 9. Dia 9. Dia 8 é prática de direito civil. Dia 9 de dezembro será a nossa segunda avaliação. Ou seja, no dia 2 de dezembro será a nossa aula de quê? A nossa aula preparando vocês para a segunda avaliação, onde, como nós fizemos na primeira avaliação, eu já trarei o caso concreto, explicarei a vocês o que será objeto de cobrança na avaliação, preparando vocês e dando aquele prazo lá bem extensivo de uma semana para vocês entregarem esta avaliação, ok? Então temos semana que vem, que é o dia 25, praticamente com a nossa última aula, antes da aula de revisão para a nossa avaliação. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai parar por aqui, essa aula de recurso ordinário. Na semana que vem, fazer uma aula com vocês, apontando as principais falhas de vocês na confecção da contestação, do embargo de declaração e do recurso ordinário. E aí a gente negocia todo esse diálogo possível, como será a nossa avaliação, aí sim, lá no dia 2 a gente conversa, traz o caso concreto, e no dia 9 vocês fazem, então, essa segunda avaliação. Perfeito? Tranquilo. Antes que eu me esqueça, deixa eu editar aqui para colocar... Para fazer essa provinha aí, a segunda P2, em grupo, ou vai ser individual igual a P1? Olha, vamos fazer o seguinte... Pensa com carinho, professor, pensa com carinho.
vou fazer o seguinte. Ninguém aguenta mais, Plaza. Ninguém. Eu sei disso. Professor, tenha piedade. Piedade, Aquário, Rio de Janeiro, piedade, professor. Não, olha só, eu vou ser sincero com vocês. De fato, eu peguei pesado com vocês aí. Eu sei que foram muitos trabalhos. Essa disciplina, ela traz aí vamos dizer assim, um trabalho à parte, né? Porque ficar fazendo petições toda hora, eu sei que é cansativo, eu entendo perfeitamente. Vou fazer o seguinte, eu estou analisando aqui, muita frieza, com o coração muito aberto, a quantidade de trabalhos que vocês enviaram. Até a semana que vem, se a grande maioria da turma dos grupos tiverem aí, de fato, entregue os trabalhos, eu vou permitir a vocês que façam essa prova também da mesma forma em grupo. Beleza? Oba! Valeu. Bora, galera. Vamos entregar carros de declaração aí, gente. Tá vendo? Hoje mesmo. Pegar. Deixa. Estão aproveitando uma semana boa que eu estou tendo. Pessoal, trabalhando. Vamos, entrega logo. Tá vendo? Só vitória. Eu ainda estou no ritmo aqui da adrenalina de terça-feira. Estou feliz da vida ainda. Deram sorte hoje, tá vendo? Mais professor. Desculpa, eu não escutei nada. 3 falaram ao mesmo tempo. Desculpa. Aí pro pessoal fazer liberal em grupo. O povo tem que pegar e entregar os trabalhos logo, né? Isso aí. Vou contar uma coisa para vocês. Quando essa disciplina era ainda presencial, né? Espero que volte agora no semestre que vem. O que eu fazia com as turmas? Eu tinha uma outra tática para incentivar os alunos a fazer os trabalhos. Como era em sala de aula, né, presencialmente, eu dizia o seguinte: cada caso concreto o aluno fazia. No dia da prova, eu só permitia o aluno usar modelo do trabalho que ele tinha feito e eu corrigido. Eu não permitia que levassem modelos, petições, nada. Eu só permitia que os alunos levassem os trabalhos, os modelos que eles fizeram comigo e eu tinha corrigido. É uma forma de incentivar os alunos a fazer os trabalhos, para chegar na prova e não fazerem sem nenhum modelo. Com vocês aqui na esfera virtual, eu acho que o incentivo maior para que vocês possam, de fato, eu acho muito justo essa ponderação de vocês, não estou aqui me eximindo de estar percebendo o quanto vocês estão cansados, faço parte disso também estou muito, mas enfim, vamos motivar vocês então a realizar os trabalhos. Eu vou analisar aqui, na aula seguinte, na semana que vem a gente já conversa sobre isso, eu vejo lá como é que foi mais ou menos a quantidade de trabalhos entregues, e falo, galera, acho justo, vocês mereceram, e a gente então vai ter uma prova aí mais tranquila em grupo. Combinado? Uhum. Obrigadíssimo, professor. Tomara que venha mais realizações, viu? Mais conquistas. O professor fica bonzinho. Então quer dizer que se tivesse perdido, ia ser o carrasco, ia fazer uma prova para destruir você. Não, é que o professor fazer os gols mais. Não, eu tô brincando, mas de fato, assim, vocês merecem mesmo. Eu sei que tá pesado esse semestre, mas tá acabando. Professor, Ui. dá licença. É para entregar os trabalhos até o final dessa semana ou até a aula que vem? Não, até a aula que vem. Ah, tudo bem. Obrigada. Tá bom? Plaza, Oi, Mara. Pois não. eu achei tão simples fazer os porque você fez o esqueleto, eu acho que não tinha muito, porque tinha a própria publicação do diário, a íntegra de eu até desculpa, Mara, mas o som tá dando um eco, não tô conseguindo te ouvir. Bom, vou tentar falar. Tem alguém aí? Plaza, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, eu achei a atividade dos embargos declaratórios muito simples, muito mesmo. Sim, porque já tinha todo um esqueleto, você discutiu conosco, e eu usei exatamente os dados que você colocou na questão, porque
assim, para colocar na íntegra o que estava ali escrito no Diário Oficial, a gente não tinha. Então, eu praticamente coloquei em aspas ali o texto que estava lá na questão. Eu não inventei muito, não. Não, tudo bem. Eu só achei tão simples que eu estou até assustada. Eu também de botar alguma coisa. Não, mas os embargos de declaração, eles são, de fato, muito simples. Você tem razão. É uma coisa muito rápida. É assim mesmo que funciona. Fique tranquilo. Ah, então o meu coração não vai disparar, não. Não, fique tranquilo. Eu só tenho uma incluída, eu botei o artigo 897, que você não colocou no seu modelinho, deu uma enfeitadinha de leve no pavão, mas não tinha nem muito o que escrever, não tem que ser escrito muita coisa. Isso aí. Perfeito. Professor, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, pois não. Aproveita a semana de adrenalina, bom humor, analisa com carinho a mensagem que eu te enviei pelo WhatsApp. Deixa eu ver aqui, calma aí. É a Maura de Araraquara, isso. Deixa eu ver aqui, senão eu não consigo... Mas ela é um pouquinho extensa, se você quiser analisar depois, fica à vontade. Olha, eu acabei de abrir aqui, tá na minha mão aqui. Te respondo daqui a pouquinho. Fique tranquilo, tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Nada. Me peço desculpas porque, olha, de terça-feira para cá, a quantidade de mensagens no meu telefone quintuplicou. Terrível. Eu imagino. Foi uma semana tensa. Olha, sem problema. Deu tudo certo, graças a Deus. Bom, e obviamente agradecer a muitos de vocês, né? Vocês todos me deram muita força. Alguns trabalharam até na campanha aqui da OAB de Campo Grande. Foi uma vitória muito, muito, assim, maiúscula, podemos dizer assim. Ganhamos com uma diferença muito grande de votos. Bacana. O grupo que está aqui hoje, à frente dessa OAB, está de parabéns. Não sou eu apenas. Existe todo um grupo por trás do Rodrigo. Muita gente fala, o Rodrigo é candidato, mas não é assim, não. Existe um grupo muito bacana que às vezes não aparece, mas que são fundamentais e essenciais. Dá honra para quem merece, professor. Não é qualquer um que Deus exalta. Deus dá honra. Eu sei. Parabéns, professor. Merecido. Obrigado. Mas como eu digo, eu sei que às vezes eu estou na ponta da lança, né? Eu estou de frente. Mas eu preciso ressaltar, não é o Rodrigo. Existe um grupo muito bacana, muito bonito, que fez essa interação da UAB com as faculdades, esse ambiente acadêmico. A gente recebe alunos do primeiro período, temos vários alunos aqui que já fazem parte dessa UAB aqui já há 2 anos. Posso estar aqui, a Luana, o Leandro, está sempre lá com a gente, participando. Poxa, muito bacana. E eles sabem do que eu estou falando, são recebidos de lá como se já fossem advogados. Não existe distinção de tratamento entre estudante, estagiário, advogado, não importa. O importante é a nossa casa da advocacia também receber de forma democrática todo e qualquer operador do direito. Por isso que eu fico muito feliz que essa vitória aí não foi minha, foi também de todos vocês aí que participaram, sei que torceram muito por mim, e agora mais 3 anos aí, 2022, 2024, mas espero que seja o último, porque é muito cansativo. O meu projeto sempre foi 2 mandatos. Toma o triozinho aí, porque tá chegando dezembro, época de pleitear mandado de pagamento. Eu tomo o meu, você toma o seu. Luana, pode aguardar que início do mês agora já tem um movimento forte aí de advogados desesperados pelos mandados de pagamento e alvarás. Pode ter certeza. Ainda bem que eu fugi um pouco de mandado de pagamento, né? Mas sorte a sua, que eu ia te perturbar muito. Nada, mas eu acho que as questões agora que eu vejo são muito mais complicadas e tristes, inclusive, né? Imagino. Mas, enfim, meus amigos, queria só, mais uma vez, agradecer a todos vocês aí pelo carinho, pelas mensagens, pela força, pelos pedidos de votos aqui. Uma eleição muito bonita, resultado até muito tranquilo, que não é normal. De todas as OABs aqui do Rio de Janeiro, foi a mais tranquila no termo de votação, né? Nossa margem foi muito grande.
Mas é resultado aí de um trabalho bacana. A harmonia entre os candidatos e o respeito prevaleceu, isso é muito importante. Sim, sim. Certamente, aquela foto que você está se referindo, Mara, foi a única foto em todo o estado do Rio de Janeiro de 3 candidatos que se respeitaram e fizeram a postagem antes da eleição. Nenhuma outra OAB aconteceu isso. Ganha muito com isso. Sim, sim. Isso é muito importante. Não basta vencer, né? Tem que ter esse elan, essa dignidade. Parabéns. Inclusive, nós tínhamos até combinado naquele dia da foto, que foi sexta-feira passada, e terça-feira agora que vem, tem uma entrega de carteiras para novos advogados. Eu já tinha convidado os 2 para que participem dessa terça-feira da entrega de carteiras comigo. Então, nós 3 iremos, na próxima terça-feira, nós 3 fomos candidatos, nós vamos entregar as carteiras aos novos advogados na próxima terça-feira. Também, muito legal. Muito legal. Não somos inimigos, somos adversários apenas. Professor, antes de acabar o ano... Oi? Professor, antes de acabar o ano, podia fazer uma caravana aí de nós ir para aí, ou vocês virem aqui, a gente queria conhecer vocês também, né? Conhecer o pessoal daí, ou vocês conhecer a gente aqui. O professor Daniela, podia conversar na faculdade para fazer um intercâmbio aí num dia, não é? Porque passamos bem o ano inteiro junto. Olha, Daniel, eu confesso a você que isso é uma grande vontade minha, pessoal, inclusive. Já comuniquei à reitoria geral da Uniesp, eles gostaram da ideia. E não sei se agora, nesse final do ano, eu vou conseguir, porque a agenda realmente está muito pesada. Mas certamente, no ano que vem, no início, ainda que volte o ensino presencial, eu já tenho esse projeto com a Uniesp de estar visitando todas as unidades que eu tive esse privilégio de dar aula para vocês agora, nesse período de pandemia, que foi virtual. Ah, adorei! Adorei. Tô dentro. Nossa, amei. Já tô na vaquinha do churrasco depois Opa, vamos embora. Churrasco é bom, com grupo de pagode. Tem vocês pra cá com gente, pessoal, porque a gente passou o ano inteiro junto, professor. Verdade, é verdade. A gente merece essa bagunça, né? Tá certo. Verdade, concordo. Deixa eu ver, o Caio levantou a mão aqui. Caio, desculpa, Caio Conte. Queria falar alguma coisa? Não é meu filho, não. É que eu não me entendo com essa máquina minha aqui e sai o nome do meu filho. Mas não tem acordo, é o Claudemir. Seria um prazer ir para o Rio de Janeiro, porque não conheço o estado, aí a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente vai ficando velho, trabalhando, se ocupando, estudando, e cada vez você vai abrindo mais páginas na sua vida, e você não sai para dar uma respirada, né? Sim, mas eu, sinceramente, eu gostaria de ir aí visitar vocês, deixar o convite aberto aqui para Araraquara, para o interior do estado de São Paulo também. Ô, Conte, sim. Não tem Inter-Unesp? Sim. Então nós vamos fazer o nosso Inter, então. Inter-Unesp. A gente tem que sentar e estudar, porque está sendo muito proveitoso as aulas do senhor, não só como do senhor, dos outros professores também. Existe essa dificuldade da questão remota, que ela é um tudo novo, e ainda, por mais que seja 2 anos, não vai se assemelhar àquilo que centenas de anos o professor do lado do aluno construiu a sua forma de lecionar e multiplicar o ensino, né? Mas mesmo assim, de tão longe, assim, a gente fica aí próximos ao outro, num mundo diferente, mas que fica aí o convite para vocês virem para Araraquara e que a gente se reúne em Araraquara para dar um pulo aí também, né? A gente tem que fazer essa ponte aí, né? Boa. Mas é muito bacana isso aí acontecer e para encerrar e dar os parabéns pela luta, porque eu sei como que é uma eleição, já participei de várias, inclusive até a nível de estado, dentro da classe, e construir 40 mil votos não foi fácil, e aí você já viu, né? Como que é. E o ano que vem a gente vai pro racha de novo. E eu sei o que é uma eleição e que sozinho a gente não constrói nada, essa é a verdade. Perfeito, Claudemir. Parabéns aí pela coragem. Obrigado. Vem aí
Certamente vai ser um ano bem tumultuado, que é difícil, é uma pressão muito grande, você lidar com um grupo de apoiadores, com campanha, questão virtual, sabe? O corpo a corpo hoje é diferente, as coisas mudaram. Mas, assim, aquela sensação da vitória é maravilhosa. Aí eu falo para vocês. Sim, muito bom. Realmente é a segunda vez que eu participo, né? As 2 vezes eu tive o privilégio de sair vitorioso, e é uma sensação maravilhosa, vale a pena. E quando você percebe muitos à sua volta que olham por você, Júlio, vai pra lá, vai pra tem essa esperança naquilo que você se propõe a fazer, você acaba sendo uma referência para muitos, isso aí não tem dinheiro que pague. Uma gratidão imprescritível. O fato de você ser um vitorioso numa disputa é o fato de pessoas querendo que haja renovação. E a reeleição numa classe, na verdade, uma reeleição de classe, com que eu já passei por isso, na verdade, é você colher os frutos do seu crédito, tá? O seu legado que você está deixando naquele primeiro mandato que você participou, e você concorrendo no segundo, então você colhe o fruto, né, do seu legado. Isso é muito importante. Quer dizer que o senhor trabalhou muito bem. Exatamente, Valdemir. Essa foi a minha bandeira na eleição. Em 2018, quando me candidatei, eu tinha propostas para serem realizadas. Agora, em 2021, a minha campanha foi declarando o que eu fiz, requerendo a continuidade. Então, isso foi tudo. Não adianta você tentar uma reeleição sem ter demonstrado um trabalho que você realizou. Então, é totalmente diferente você vir a uma eleição e você vir candidato em reeleição. São diferentes mesmo. Tem toda a razão. Tem todo um diferencial. Né? O legado, ele é, assim, o brilho do seu trabalho na reeleição, né? Você poder falar assim, podemos continuar, porque a pessoa está satisfeita com o trabalho, principalmente dentro de uma classe como são os advogados, operadores do direito, né? Sim. Bem orientado, as pessoas esclarecidas, né? Você vai mexer com um nível de formação diferente a muitas outras categorias e muitas outras classes, principalmente os operadores do direito, que são pessoas esclarecidas, né? Então, a construção do legado, ela é realmente o alicerce maior, né? É isso aí, meu amigo. Mas, enfim, meus amigos, desculpa aqui que o assunto sai um pouco da aula, mas... Diga, Leandro. Qual é de ontem? Da UAB Jovem. Foi maravilhosa. Muito boa mesmo. Que salão de festa maravilhoso, né? Um domingo. Muito interessante. Tá? Então não tira foto comigo, não. Oi? Desculpa. Próxima vez você pode tirar foto comigo. Luana, não escutei, desculpa. Falou para chamar ela, professor. Ah, sim. Não, o senhor não coloca a gente nessa fita boa? Não estou entendendo. Ninguém me chama, cara. Um negócio desse, comes e bebes, uma cervejinha, ninguém me chama, cara. Só problema. Comes e bebes aonde, gente? Pelo amor de Deus, eu também não fiquei sabendo. Não, olha só, deixa eu fazer minha defesa aqui. Essa confraternização que o Leandro mencionou foi realizada pela UAB Jovem, uma comissão aqui da UAB, a doutora Nohana aqui comanda. Ué, a gente é velho? Não. O que acontece? Por conta da pandemia, o salão de festa só suportava 90 pessoas, ela publicou, fez lá uma lista, as pessoas aderiram e teve que finalizar em 90 pessoas. Mas já vou adiantar a vocês que agora no final do ano vai ter uma outra. Eu já falei e reclamei, inclusive, que tem que ser maior, que muita gente ficou de fora. E foi maravilhosa. Luana, vamos organizar as canequinhas. Isso. Tem que fechar com os alunos, né? Vamos fazer. Mas olha só, também nada impede que a gente faça uma só a gente, tá? Só com os alunos. Não vejo problema, não. Professor, não é justo. Nós ficamos aqui só na vontade agora. Puxa, desculpa. Não é justo. Galera de Araraquara pode vir também, ué. Tá convidado. Isso aí. Vocês vão passar na Avenida Brasil, só lugar lindo. Claro que vamos.
Bom, meus amigos, olha, vou me despedir de vocês aqui. Mais uma vez, agradecendo a todo o carinho, toda a torcida de vocês. Realmente, eu não estou aqui fazendo demagogia. Eu me sinto não apenas vitorioso, mas essa vitória faz parte de todo esse grupo aí de advogados, alunos, estagiários, da Unis também, que me apoiou muito, essa instituição que eu sou filho dessa instituição, hoje sou um soldado, mas me deu todo o suporte para esses dias aí que eu fiquei afastado, para concentrar na reta final, deu certo, e agora vamos prosseguir com a luta, tanto na faculdade quanto na UAB, e, Deus quiser, cada vez mais tendo vitórias aí a favor da classe da advocacia, da classe acadêmica e todos nós em geral. Agora é sua vitória, professor, tem que comemorar a sua vitória. É isso aí. Ontem já comemorei demais, cheguei em casa, enfim, não vou nem mencionar quantas canecas de chopp foram ontem. Melhor ficar quieto. Eita! Oi, Maura, pois não. Isso, sou marido da Maura. Oh. Oi, desculpa. Não tem problema. O marido é feio, esposo, né? Advogado também. E petista. Opa! E petista, certo? Aqui a data agora vai ser dia 25. Você sabe que o governo aqui é PT, né? Sim. Silva, então. A eleição da OAB vai ser dia 25 aí? Sim. 25, né? 25. Ah, bacana. O irmão da Maura é meio dono da OAB aqui, viu? Já foi presidente duas vezes aqui. Conselheiro seccional. Velho conselheiro seccional. Vamos fazer um intercâmbio aí, Campo Grande e Araraquara. Boa gestão aí, viu? Você, muito obrigado, pessoal. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Grande prazer, boa noite, doutor. Que olhar. Bom, professor, oi, antes disso também parabenizar o senhor, né? Parabéns por essa campanha. E mais uma vez, agora, fiquei triste aí, porque o senhor só quer mais 3 anos, nós alunos não vamos ter oportunidade de votar no senhor? Assim, Márcio, vou confessar uma coisa a você. Eu sou contra essa perpetuação no poder. Por mais que você faça uma boa gestão, eu me considero que eu tenha feito, tanto que eu estou reeleito, mas eu acho que a gente precisa também permitir que as pessoas deem continuidade. O mais importante não é quem está lá. O mais importante é você disseminar um bom trabalho, deixar um legado, e esse legado deve ter continuidade. Essa é a minha intenção. Não é que eu não queira mais. Eu acho que eu não posso ser egoísta. E outras pessoas deverão me suceder, espero que melhores do que eu fui. Esse é o meu grande objetivo a partir de agora, é preparar alguém para ser melhor do que eu fui, e assim dar continuidade a um trabalho muito bonito de um grupo que merece. Mas não acho justo eu, enquanto Rodrigo, estar ali sempre como o atual presidente. É uma questão de egoísmo que eu não me permito. Mas estarei sempre por perto ajudando, não tenho dúvida disso. Ok, professor. Valeu. Meus amigos, agora eu vou me despedir de vocês de vez. Um grande abraço, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz por mim, por vocês. E até semana que Deus quiser, com aquela conversinha boa sobre a nossa avaliação. E tenho certeza que iremos ter a segunda avaliação em grupo. Combinado? Beleza? Fica com Deus, professora. Beijão para todos. Valeu, Plazeira. Boa noite. Boa noite, obrigado, professor. Um abraço, Plaza. Valeu, Plaza. Uma boa noite, professor. Bom final de semana ao senhor e aos demais colegas. Igualmente a todos. Tchau, tchau.